Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a todos os irmãos da Igreja Batista Emanuel. Nós estamos aí passando por esse processo de afastamento, mas nós entendemos que isso é um período que nós temos para refletir, que nós temos para ter mais comunhão com a nossa família. Então, isso é um tempo que Deus, mesmo em meio a essa tormenta toda, Ele preparou para que nós pudéssemos agir dessa forma. Mas eu quero meditar com você nessa noite num texto da Palavra de Deus, um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Eu quero meditar com você aqui apenas o versículo de número 22 e 23, que diz assim: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Antes de falar um pouco desse texto, eu quero contar para você uma história que diz o seguinte: há muitos anos atrás, um experiente alpinista, ele colocou no seu coração um propósito de escalar o Monte Everest sozinho, sem contar com a sua equipe, só ele e os seus instrumentos de alpinismo. Então ele foi subindo, porém o tempo foi passando, as horas foram passando e escureceu. E dado um certo momento, quando ele estava bem alto, ele se desequilibrou e acabou caindo, precipitando-se lá de cima. E ali passou um flash na mente dele, ele preocupado: eu vou morrer. De repente ele sentiu como que aquela corda de sustentação dele deu uma esticada e ele parou. E ele ficou preocupado, e tudo escuro, ele não conseguia enxergar nada, perdeu os equipamentos, lanterna, tudo caiu tudo. E ali ele só contava com aquela corda que estava sustentando ele naquele momento de queda. Mas ele não sabia onde estava, não sabia que altura. E aí, de repente, preocupado ali, ele começou a falar com Deus, começou a orar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me livra dessa situação, me tira daqui, eu prometo para o Senhor que eu vou mudar de vida, como sempre nós fazemos em meio às adversidades da vida, os momentos de maior crise. Ele começou a orar ali fervorosamente, começou a falar com Deus. Então o que aconteceu? Após aquela oração, ele ouviu uma voz forte dizendo para ele o seguinte: corta a corda. Então ele começou a reclamar, ele não sabia de onde vinha a voz, começou a falar assim: não posso cortar a corda de jeito nenhum, é a única coisa em que eu estou apegado nesse momento, é a única coisa que está me sustentando aqui, que eu não cheguei ao chão, eu não sei que altura estou, não sei como é que está a minha situação, a única coisa que eu tenho para me sustentar aqui é essa corda. E mais uma vez ele ouviu aquela voz forte dizer para ele: corta a corda. E ele continuou retrucando e falando ali, tentando justificar a sua atitude de não querer cortar a corda. E aí a voz novamente vira para ele e diz: corta a corda. Se tu creres, verás a glória de Deus. E ele relutando ali, relutando, e o tempo passando, ele não cortou a corda. E ali a temperatura ela estava muito baixa. E foi passando o tempo e ele acabou morrendo. Não suportou ali aquela condição e acabou morrendo. Uns 2 ou 3 dias depois, uma equipe de salvamento conseguiu chegar no lugar onde ele estava. E quando chegaram ali, ficaram surpreendidos com a cena que viram. Quando eles olharam, aquele homem estava esticado por uma corda a menos de 1,5 metro do chão. Qual a lição que a gente tira disso? Interessante é que, voltando para o texto que nós lemos, fala de um pai que chegou desesperado para Jesus, porque o seu filho era cometido por um espírito maligno, e toda vez que aquele espírito maligno
se apossava daquele moço, jogava ele no fogo, na água, nas pedras, e quando deixava ele todo machucado. Imagina a situação daquele pai, imagina a situação daquele moço. Aquele pai então desesperado, ele chega para Jesus numa atitude desesperada, porque dá a entender no texto que ele já tinha recorrido a tudo quanto é recurso que ele encontrou, inclusive aos discípulos. E os discípulos não puderam resolver o problema daquele pai e levaram ele até Jesus. Mas aquele pai de família, tão desesperado, tão já descabeceado com aquele sofrimento, ele chega para Jesus e conta a história do sofrimento do seu filho e do seu sofrimento. E para fechar a história, ele diz uma coisa que, sinceramente, acabou de certa forma prejudicando a vida dele. Que ele vira para Jesus e fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ora, no verso 23, Jesus vira para ele e fala assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ora, voltando na história, aquele moço estava a 1,5 metros do chão, e ele ouviu uma voz, a voz do Eterno, dizendo para ele, dando uma palavra de encorajamento para ele, dizendo: corta a corda. Se ele cortasse a corda, a sua vida tinha sido poupada, pois ele estava a 1,5 metros do chão. Embora não enxergasse nada ao seu redor, porque estava tudo escuro, era um momento tenso, mas a voz de Deus estava falando para ele: corte a corda. O pai daquele menino também estava num momento de escuridão, não conseguia enxergar mais nada devido às desilusões, porque tinha recorrido a várias pessoas, inclusive aos discípulos, e não tinha conseguido a cura do seu menino. E chega para o mestre dos mestres, chega para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e vira para ele e diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ora, nos dois casos, nós aprendemos duas coisas importantes. Primeiro, se Deus tem nos dado uma palavra de vitória, se Deus nos dá uma palavra de orientação, venhamos confiar e venhamos agir segundo esta palavra. Não venhamos ficar arrumando justificativas como aquele alpinista, tentando justificar ali o não cortar a corda. Não venhamos fazer como o pai daquele menino, tão desesperado, que já não estava nem crendo se Jesus podia fazer. Mas a gente sabe que Jesus pode, não há problema que Jesus não resolva, não há problema que Jesus não solucione, pois ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas uma coisa que eu achei lindo naquele moço, naquele senhor, é que se você olhar no verso 24, diz assim: logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ora, o alpinista questionou e não tomou nenhuma atitude. O pai daquele menino questionou também. Mas quando Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crê, ele entendeu a sua fraqueza em crer em Deus, mas ele se dispôs a qualquer custo a acreditar que Jesus podia fazer um milagre. Talvez você está vivendo um tempo semelhante ao do alpinista ou semelhante ao do pai desse menino. Talvez você já está desiludido, desesperado, olha para um lado, olha para o outro, não consegue ver solução de nada. Mas a voz de Deus está dizendo para você nesta hora: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode acreditar que Jesus pode resolver o seu problema, que Jesus pode entrar nessa situação e mudar a história da sua vida, tudo é possível ao que crê. Jesus, ele vai além da medicina, ele vai além da ciência, ele vai além das probabilidades, porque ele é dono de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Então, querido, que nessa noite, que você não seja como aquele alpinista, não fique se apoiando a muitas cordas, porque tem pessoas que estão sofrendo e vivem apoiadas em algumas cordas por aí, achando que essas cordas vão aliviar o seu sofrimento, vão salvar a sua vida, mas na verdade essas cordas podem impedir a pessoa de alcançar o milagre da parte de Jesus.
Mas faça como o pai daquele menino, que mesmo na sua falta de fé, mas ele se entregou para Jesus naquele momento e confiou que Jesus podia resolver o seu problema. E qual foi o resultado? A cura do seu filho. Querido, a palavra de Deus para você nesta hora é: se tu podes crer, tudo é possível que crê. O problema não está em Jesus. O problema não está na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Jesus é poderoso. O problema pode estar em mim ou em você, que não somos capazes de crer completamente que Deus pode mudar a nossa história. Fechando aqui essa palavra, em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: ora, Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E que poder tem que ser esse, que tem que operar na minha e na sua vida? O poder da fé, o poder da confiança, o poder da obediência, o poder da esperança de que Deus pode mudar a nossa história. Que Deus abençoe a sua vida através desta palavra. Que nesse período de adversidades que estamos enfrentando, creia que Deus tem poder de mudar a nossa história. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.